Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Nosso estudo de hoje, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que não atrapalhe o trabalho que vem sendo realizado, não hoje, mas durante a semana. Tudo vem sendo preparado. Então, nós vamos iniciar também lendo a página que está sobre as cadeiras do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 104. Existimos. Vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas
do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa assim o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, estamos aqui hoje fazendo essa escolha maravilhosa, querendo aprender, querendo melhorar a cada dia os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, a gente fala que é o melhor lugar que a gente poderia estar hoje, a nossa querida Casa do Caminho. Então pedimos a Deus, a Jesus, que nos oriente, que nos proteja, que estejamos aqui focados nas lições que serão trazidas pela nossa querida Vanderly, que vem trazer o estudo do Evangelho, que ela seja intuída, que ela tenha calma, que ela seja envolvida pelo teu amor, Mestre amado Jesus, e pela espiritualidade da nossa casa tão querida. Queremos te pedir também pela nossa querida Marise, que vem trazer o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, que ela seja fortalecida nas suas palavras, no que ela vem trazer, e que esses ensinamentos de hoje, que a gente esteja aberto para que eles toquem os nossos corações. E com certeza vamos sair daqui melhores do que entramos. Confiemos em Deus, em Jesus, nos diretores espirituais da nossa casa, do nosso mentor querido, e agradeçamos sempre a oportunidade de caminhar, a oportunidade de evoluir, a oportunidade de estudar. E que seja em teu nome, Mestre amado, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãezinha, dos amigos espirituais dessa casa, diretores maravilhosos espirituais dessa casa, e acima de tudo, em nome de Deus, que encerramos a prece inicial do estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Está mudo. Bem, boa tarde a todos. Que o Senhor Jesus e os amigos espirituais
possam estar conosco, nos intuindo em nossos pensamentos, em nossas palavras e principalmente nos nossos sentimentos. Que os nossos sentimentos são fortes e os nossos sentimentos, eles podem nos elevar ou nos rebaixar. É uma coisa muito séria. E o nosso estudo de hoje nos fala, no capítulo 13, no item 4, que tem como título Os Infortúnios Ocultos. E assim, né, eu nem lembrava mais dessa passagem do Evangelho, né? Então, surgiu para mim hoje para substituir a Juju, e eu gostei porque a gente estuda, né? Aí a gente passa a lembrar, a gente passa a pensar mais como está sendo a vida da gente, se nós estamos aqui dentro ou estamos fora dos ensinamentos de Jesus. E aqui, vamos ver o que é infortúnio. Vamos ver a definição de infortúnio? Infortúnio refere-se a um acontecimento infeliz, uma desgraça ou uma situação de má sorte. O termo descreve eventos inesperados e adversos que causam sofrimento, prejuízo ou infidelidade, podendo variar de pequenos contratempos cotidianos a grandes tragédias ou calamidades. Eu pensei que fosse uma coisa boa, né? É uma coisa assim oculta. Aí quando eu li isso aqui, aí eu falei, gente, isso é sério? É tudo coisa complicada. Não, vamos ver vamos ver o que nós tiramos do nosso estudo hoje. Aí no item 4 começa assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos. Aí ele já começa dizendo assim, em grandes calamidades, qual é o primeiro, o que acontece conosco primeiro? Deu a enchente lá no sul, derrubou tudo, as casas, todo mundo desabrigado, morreram não sei quantos. Aí o que acontece primeiro? A gente se emociona, primeiro vem o sentimento, a gente se emociona. Só que depois a gente tem que ver mais alguma coisa, que só você se emocionar não vai ajudar o próximo, né? Então, que a gente não possa fazer muito, mas tem algo que todos nós podemos fazer, que é a oração, com sentimento. Não é aquela oração assim da boca para fora, coitadinhos, não sei o quê. Vamos nos colocar no lugar daquelas pessoas que estão em sofrimento e vamos orar. Vamos pedir ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, não assim condenando, mas por que com eles? Deus sabe de todas as coisas, o porquê de cada acontecimento com cada filho dele. E Deus não é injusto. Ninguém passa por um infortúnio que não tenha que passar. Nós só passamos por aquilo que já está predestinado em nossa vida passarmos. E a maioria das vezes esses infortúnios servem para esses acontecimentos, né? Serve para algumas coisas em nosso benefício. Testar a nossa fé, a nossa crença em Deus, saber que tudo está certo, que nada está fora do lugar. E aí aqui embaixo ele diz assim, observa-se, aí ele diz assim, né? A pessoa se emociona, observa-se impulsos generosos, aí ele se emociona e depois ele vai praticar generosidade, quer dizer, praticar o benefício para o próximo. Aí esse benefício, ele pode acontecer de duas formas.
aquele benefício, porque está vindo de dentro do nosso coração, porque realmente a gente se emocionou, não gostaríamos de estar no lugar que aquele irmão se encontra. E existe também a generosidade com segundas intenções. É o que mais a gente se vê. E aí eu me lembrei, quando teve aquela enchente no sul, né, que acabou com tudo, e era assim, em ano de eleições. E aí aquelas pessoas fazendo mutirões para ajudar a limpar a casa das pessoas, pessoas anônimas. Esse vem de dentro, esse não está esperando nada em troca. Assim como também apareceram aqueles que mandaram não sei quantos aviões, se juntou com os amigos ricos, mandaram vários aviões cheios de tudo que o povo precisava. Só que ele fazia questão de aparecer. Isso é uma caridade oculta? No Evangelho fala que a vossa mão direita não saiba o que deu a vossa mão esquerda. A partir do momento que se faz questão de dizer eu fiz, você perdeu o seu trabalho. Onde é que está o valor do trabalho que você fez para o próximo? E aí a pessoa, né, não foi só um, foi vários, né? Aí quando chegou a época das eleições, aí tudo aquilo veio à tona. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque não sei o quê, porque eu mandei não sei quantas toneladas, porque eu me juntei com os meus amigos, todo mundo se juntou comigo, que não sei o quê, porque o fulano que era lá, que tinha que fazer, não fez nada. O que ele fez, no final das contas? Nada, né? Não fez nada. Foi tudo por água abaixo. O meu companheiro, ele está em todas as campanhas da Casa do Caminho. Não só daqui da Casa do Caminho. A minha família é muito grande, né? Então só de primos, nós temos um grupo de primos de 150 e poucas pessoas. Que uma vez por ano nós fazemos um encontrão dos primos, que é feito no Tocantins, numa estância com um rio maravilhoso, né, que cerca assim, né, a estância toda. Então, o que acontece? Quando alguém está precisando de alguma coisa naquele grupo, o meu primo, que é o coordenador, primeiro ele coloca assim: pessoal, vamos orar pela nossa família. Tem pessoas no grupo precisando de orações, precisando de ajuda. Ele não cita a pessoa. Porque também o desrespeito com a pessoa, né? Quando a pessoa quiser falar, a pessoa vai lá e fala. E eu tenho o hábito de assim, eu ajudo. Só que eu não falo para ninguém e nem posto no grupo. O que eu faço? Eu vou lá no particular da pessoa e envio o comprovante. E desejo que tudo aconteça de melhor para com ela. O meu companheiro faz comigo. Aí só que, né, eu tenho as minhas possibilidades e ele tem a dele, né? Aí ele sempre fala, todas as vezes ele fala, não precisa colocar que fui eu. Aí eu falei, você está errada. E se eu aceitar o que você está falando, eu também estou errada. Eu não posso adquirir bônus com a caridade do outro. Foi você que contribuiu, o bônus é seu. Ah, precisa comprar isso, 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 isso. Ah, não precisa falar que fui eu. Vou falar sim. Vou falar sim. Não fui eu. Por que eu vou pegar o bônus do outro para mim? Aí o que eu fiz de bônus zerou. Porque eu estou me apropriando de algo de bom que o outro fez, sem querer saber. Ele não quer que ninguém saiba que foi ele. Mas eu vou lá e coloco.
tanto de Vanderly, tanto de fulano. Em todas as campanhas, seja lá o que for. É a campanha de cobertor, é a campanha disso, é a campanha daquilo, festa junina, não sei o quê, ajuda quem está precisando. Aí ele não precisa falar, não precisa dizer que fui eu. Falo sim. Falo sim, porque eu não vou pegar o seu bônus para mim. E aqui ele diz assim, no entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares. Particulares como? Conosco, com a nossa família. Assim, dificilmente a gente passa um dia sem que aconteça alguma coisa desagradável conosco ou com a nossa família. Ou então com um conhecido, com uma pessoa muito chegada a gente, que a gente, né, entra em choque. Eu estava vindo para cá, e aí quando eu cheguei ali depois do Guanabara, né, aí meu menino me ligou e falou assim, a senhora está onde? Eu falei, estou indo para a Casa do Caminho, estou aqui depois do Guanabara. Aí ele falou assim, olha, eu vou contar um negócio para a senhora, mas eles não querem que ninguém saiba, é uma coisa ruim, mas a gente está precisando de ajuda. Como a senhora tem mais experiência com o que já aconteceu na nossa família, vê o que a senhora pode ajudar. E eu vou mandar uma foto para a senhora, mas a senhora não se assuste, porque a foto é feia. Aí eu falei, bem, a gente pode fazer isso, isso, isso e isso. Quando eu passei por isso, com fulano, foi assim que eu fiz. Aí eu falei, olha, avisa lá que se a esposa quiser conversar comigo, que eu possa ajudar nas dicas, né? Só que aquela foto me abalou tanto, que eu fiquei assim, e agora? Eu vou para onde? Aí eu parei um pouquinho, orei, falei, bem, tudo está na mão de Deus. Não tem nada errado com ninguém. Ninguém passa pelo que não é para passar. Como Jesus falou, que da nossa cabeça não cai um fio de cabelo sem que Deus saiba. Então, cada um de nós tem os seus compromissos assumidos antes de reencarnar. Nós assinamos lá embaixo o documento. Não, eu quero ir com essa doença, com essa família. Olha, a espiritualidade avisa. Vai ser difícil. Você vai conseguir? Vou sim. Na maioria das vezes, como os estudos nos trazem, a espiritualidade fala assim, olha, eu sei que você tem capacidade de passar, mas nós não vamos deixar você passar tudo de uma vez, a gente vai dividir. Nós costumávamos falar, né, que as nossas tarefas aqui são como prestações da Casa Bahia, né? Paga a perder de vista, né? 10 prestações, 12 prestações, e lá vai a gente pagando aos poucos. Às vezes até quando a gente paga a última, o móvel já até acabou, né? Já desmontou tudo. Mas conosco isso não acontece, porque tudo que nós adquirimos aqui fica conosco. E nós levamos e prestamos conta. Senhor, eu disse que daria conta desta parte. Aqui está a minha parte. Aí ele diz assim, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Aí, aqui está falando do que nós fazemos e ninguém sabe. Ninguém sabe quem fez. Ah, chegou ajuda para fulano de tal.
olha, mas teve um depósito na conta de fulano que vai fazer a cirurgia, mas ninguém sabe quem depositou, só apareceu lá o depósito. É a verdadeira caridade. Não importa. Só importa para Deus saber que nós estamos em mudança, que nós não estamos desapontando o crédito que Deus e Jesus nos confiou. Eu não sei se vocês lembram da história de uma dama da alta sociedade. E ela fazia lá as caridades dela, né? Participava lá das reuniões de salões de confraternização e tudo, mas ela tinha os seus dias, que todos os dias ela saía, ela mudava de roupa. Ela tirava aquelas roupas bonitas e colocava roupa simples, para quando ela chegasse lá no lugar, ela estar vestida como aquelas pessoas que como é que chama aquilo? Não é, né? A gente fala charrete, né? Mas não é charrete não. Como chama? Como fala? Carruagem. Carruagem. Então, ela não ia naquela carruagem belíssima, porque as pessoas iriam perceber. Ia ela e a filha pequena. Todo dia ela ia na casa de um. Ela levava roupas, levava alimentos, levava conforto, levava esperança e fé. E aí a filha disse assim: mamãe, eu também quero dar alguma coisa. A senhora me dá alguma coisa para eu dar também? Aí a mãe falou assim: filha, nós doamos o que é nosso. Se eu te der algo para você dar, não foi você. O bem não partiu de você. Eu dei para você fazer. Então você não terá méritos nessa parte. Mas você pode fazer algo diferente que venha de você. Você não está aprendendo a bordar, a costurar? Aí ela falou: sim, mamãe. Então, confecciona roupinhas, borda, faz seus crochês. Quando você vier comigo, você vai doar o que você fez, o que é seu, não o que é meu. E aí essa senhora, está até aqui nesse capítulo, tá? A história dela, é para resumir para a gente não ler. E aí um belo dia, essa senhora está em casa e bate à sua porta uma moça. Aí ela foi atender. Quando ela abriu a porta, ela tomou um susto. Aí ela fez assim. A moça a reconheceu. Era uma das pessoas desses lugares difíceis que ela dava assistência. E aí a moça descobriu que ela não era tão simples, igual ela, né, estava indo lá, mas que ela era uma grande dama da sociedade. Mas olha a perspicácia dela, para não humilhar. Não humilhar é caridade. Humilhar é bater na cara do outro. É fazer com o outro o que você não gostaria que te fizesse. Então ela tinha grandes preocupações para não humilhar o outro, para o outro não se sentir menor, para o outro não achar que, e tem outros que interpretam do lado errado, né? Poxa, os orgulhosos, bendito orgulho. Não, que fulano tem tanto, mas chegou aqui, deu só isso. Mas como ela chegou lá, daquela maneira, com aqueles trajes, com aquela boa vontade, educadíssima, o que as pessoas entendem? Está dividindo o que ela tem conosco. Nós fazemos isso?
É difícil, né? É difícil. Geralmente, nós não deixamos oculto o que nós fazemos. E nós temos que aprender a fazer isso. Nós nos preocupamos em falar para o outro o que o outro fez conosco, que você não gostou, que desagradou, me ofendeu. Jamais poderia ter falado isso comigo. Mas pensar em agradar o outro ocultamente é difícil. Aqui a Casa do Caminho, por exemplo. Quantas pessoas ajuda a Casa do Caminho? Eu falo ajuda a Casa do Caminho, mas se nós analisarmos, a ajuda não é bem para a Casa do Caminho, é para a nossa casa, é para nós mesmos. Porque quando a gente se predispõe a dar algo para alguém, nós estamos nos modificando. Às vezes tem meses que a pessoa nem pode, nem está em condições de dispor de tal quantia, de qual valor. E a pessoa fica angustiada, eu fico angustiada. Aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Comissão esse mês? Só Jesus na causa. Deixa eu fazer conta. Aí vamos fazer conta. Aí eu conversando um dia com uma pessoa aqui, aí ela falou assim, gente, cada um faz o que pode. Eu nem quero saber o que cada um de vocês fazem. O importante é fazer. Não importa se você vai fazer o muito ou o pouco, desde que saia do seu coração, que saia de boa vontade, é o que vale. Se nós formos ficar contando, não, porque eu já dou isso, já dou aquilo, já estou não sei o quê, olha, já está em não sei quanto. Pronto, acabou, você jogou fora, você pegou sua caridade e jogou fora. Não é caridade para casa não, é caridade para nós. Porque essa aqui é a nossa casa. E se nós que somos os trabalhadores daqui, não nos preocuparmos com a nossa casa e mantê-la de pé, porque não foi só construir. Tá, construiu, e daí? E a manutenção fica onde? Continua correndo, gente. Tem a luz que a gente gasta. Aí se a gente entra em algum lugar que tem ar-condicionado, o ar-condicionado está desligado. Aí a pessoa já começa. Mas não sabe quanto que custa para manter um ar-condicionado ligado 30 minutos. Nós temos aquele... Como é que chama aquele ali que a gente coloca o dinheirinho? Gasofilácio. Gasofilácio. Eu só me lembro do Ivo. O Ivo adorava falar gasofilácio. Ele falou que ele foi padre na última encarnação. Tem aquele gasofilácio ali. É porque não fica ninguém tomando conta dali o tempo todo. Mas quantas pessoas encosta ali? E assim, basta tomar assim a frente e bota o dinheirinho lá naquele buraquinho. Ninguém viu, ninguém sabe. Quantas vezes será que o Guilherme abre aquele ali e o fundinho lá está zerado? Mas vir os egoístas, nós somos todos egoístas, pensamos primeiro em nós, depois nos outros. Mas toda quinta-feira e todo sábado, tem os que já tomam o passe, que faz o tratamento com o doutor Erma, e vai chegando mais. Não, eu vim falar com o doutor Erma. Não, porque fulano me mandou aqui para falar com o doutor Erma, porque eu estou com doença fulano de tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, aqui é um pronto-socorro. É um pronto-socorro de Jesus. O doutor Erma jamais vai deixar de atender um filho de Deus que bata nessa porta. Porque hoje ele vem pela dor, amanhã ele vem pelo agradecimento, porque ele se sente bem, porque ele gosta da gente, porque ele foi bem recebido. Ontem o trabalho acabou depois das 10, quase 10h30. Foi o horário que terminou o trabalho.
A Andréia, né, essa altura do campeonato, né? Aí o doutor Herman falou: filhos, graças a Deus, atendemos todos os necessitados. Conversamos com todos. Onde está a principal importância disso? Veio muita gente ontem pela primeira vez na nossa casa, doente, de outra religião. Se ele chega e ele é bem atendido, ele é bem recebido, ele vai se sentir grato. Quando eu precisei, eu bati a porta, como Jesus mandou, e a porta se abriu. Eu fui lá, pedi e fui atendido. Então, qual é o sentimento que essa pessoa vai ter para com a nossa casa, com os trabalhadores da nossa casa? Ele vai ter um sentimento de gratidão, que ele veio, foi atendido, ninguém cobrou nada, recebeu o abraço de Dr. Herman. Um abraço de Dr. Herman, gente, vale ouro, vale ouro. Quantas pessoas chegam ali e falam assim: não vai dar para você falar com o Dr. Herman hoje. Eu não quero falar, eu só quero abraçar o Dr. Herman. Imagina a energia desse Espírito que nos ensina todo o tempo. E a nossa responsabilidade de, como trabalhadores da casa, receber esses irmãos de braços abertos, explicando tudo. Olha, isso aqui é o nosso salão de reunião, aqui é a sala de tratamento, aqui em cima nós temos a nossa evangelização, aqui nós temos os nossos jovens. Apresentamos a nossa casa aos nossos queridos. No amanhã, a nossa casa vai estar cheia de novo. Olha quanto que já mudou de pessoas vindo aqui, de quando a casa abriu para agora. Ontem, o Dr. Herman, ontem foi 50 passes. Para a noite é muita coisa. 50 passes. E ninguém saiu daqui emburrado com cara feia porque foi na casa do caminho e não foi atendido. Dr. Herman é o nosso exemplo que a gente deve seguir. Aí ele diz assim, sem se queixarem: esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Se alguém está precisando, ele nem precisa pedir, porque Deus sabe que aquele filho dele está precisando de ajuda. Está precisando de alguém que vai lá, que estenda a mão, que dê um copo de água, que pague um salgadinho, se não puder pagar um almoço. Deus sabe de tudo, Deus tudo vê, e sabe com que intenção, com que carinho, ou assim, não, eu vou dar porque, né, o cara lá de cima sabe que eu tenho dinheiro, então se eu não dei foi porque eu não quis. Acontece, nós somos quem? Nós somos pessoas. Nós somos pessoas falíveis. E ainda vamos precisar de muitas reencarnações para nos tornarmos bons como Jesus foi. E aqui ele diz assim: quem é essa mulher de ar distinto? Isso aqui é a historinha da moça que eu já contei para vocês, tá? Nem vou continuar falando, porque eu já falei. Aí ela termina aqui, ela recebendo a moça lá na casa dela. Aí aqui no livro dos Espíritos, na questão 886, que fala da caridade e amor ao próximo, a pergunta diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como a entendia Jesus? Nós entendemos, assim, né? Nós entendemos de uma maneira, o entendimento de Jesus é tão superior que a gente não chega nem aos pés.
E aí a resposta, ele diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Quando que nós vamos chegar lá? Há 2 semanas atrás, a gente não deve comentar coisas que acontecem com a gente, mas eu não vou dar nome a nada. Há 2 semanas atrás, eu estava tão magoada, mas tão magoada, porque falaram algo do meu xodó, que é o meu amor. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu esteja ouvindo isso dessa pessoa. Eu não espero isso dessa pessoa. Essa palavra é muito forte para falar com o outro. E aí eu chorava, chorei. Olhava para ele, aí dizia assim: meu bebê não é isso. Ele não é isso. Eu só vim me aliviar depois que eu encontrei com o Manolo. Aí eu falei assim: eu posso te contar um negócio, mas sem você julgar? Aí ele: não, pode falar. Eu falei assim: ó, aconteceu isso. O que você acha dessa palavra que foi falada? Que é uma palavra forte, pesada. Está classificando o outro como uma pessoa que eu sei que ele não é. É cheio de defeitos, mas isso aí, não. Aí ele falou assim, aí eu comecei a chorar, né? Aí ele falou assim: tá errada a pessoa. Eu conheço vocês e essa palavra não foi dita na hora certa e nem poderia ser dito para você. Aí depois que eu falei, aí eu me aliviei. Aí eu me acalmei, falei: meu bebê não é isso. Ele é espivitado quando ele quer ser, ele faz uma criação, mas ele também é bondoso e caridoso na hora que tem que ser. Então essa palavra não cabe para ele. E ele nunca vai saber que ele foi chamado assim. Vai morrer comigo. Então aqui fala da generosidade. Então, se é falado com outra pessoa que não tem parentesco com o outro, aí já vai chegar lá para o outro e vai dizer assim: olha, falar isso assim do seu parente lá, ó, diz que ele é isso. Ó. Onde é que está a generosidade dessa pessoa? Foi lá e botou fogo na fogueira. A fogueirinha já estava lá quase apagando, ele chegou lá, né, pegou uma gasolinazinha, jogou lá e fez a fogueira subir. E daqui a pouco as pessoas estão brigando, saindo no tapa, cada um defendendo a sua cria. E as pessoas não pensam em Deus, não pensam em Jesus, hora nenhuma. A gente age por impulso. E aí eu me prendi nessa palavrinha aqui: perdão das ofensas. Aí eu falei assim: bem, eu fui ofendida por tabela. Tudo bem que a pessoa me adora, me ama, achava que eu não merecia, mas quem pode julgar sou eu. Eu é que convivo com a pessoa. E aí, eu falei assim: e aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou falar? Falei: não, eu não vou falar não. Porque, de repente, eu perco a linha, acabo falando coisas que eu não deveria, e a situação fica pior. Aí eu falei assim: bem, eu vou lá para o perdão. Jesus falou, né? Perdão das ofensas. Quando nós nos sentirmos ofendidos, a gente não precisa correr atrás para nos defender. Nós sabemos que nós não somos aquilo. Aquilo que a pessoa falou que a gente é, no nosso íntimo, nós sabemos que nós não somos. Então, Jesus, perdoa o que fulano falou porque ele não sabe o que fala. Jesus não fala isso no Evangelho? Perdoa, Senhor, quando ele estava lá na cruz. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. E nós podemos aplicar essas máximas de Jesus em todos os instantes da nossa vida. Em cada segundo da nossa vida a gente pode aplicar essas máximas.
O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fizessem. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Porque tem muita gente que fala assim, não, eu estava lá no sinal, aí eu dei uma esmola lá para aquele menino lá que estava perturbando, batendo no vidro do meu carro, né? Aí pelo parar de me perturbar, eu dei uma esmolinha lá para ele. Peguei lá umas moedas que estavam lá, né, no console do carro e dei. De que valeu aquilo? Porque o que vale não é o valor que o menino recebeu. É o sentimento com que você deu. É o sentimento como você viu aquele garoto. A Alba falava assim, eu gosto de andar sempre com um dinheirinho na carteira, porque tem sempre os menininhos do sinal. E eles estão lá, jogando aquelas bolinhas para cima, fazendo não sei o quê, e depois eles vão lá e pedem alguma coisa para a gente. Eu nunca deixo de dar. E eu faço questão, que tem pessoas assim, toma, nem olha para a cara da criança, né? Não sabe nem quem foi que te pediu nada. E a Alba falou assim, eu dou e olho para a cara da criança, do adolescente e pergunto, você está bem, meu filho? Sua família está bem? Que você fique com Jesus. O que valeu mais, o dinheiro que ela deu ou a palavra que ela deu com aquela criança, com aquele adolescente? A palavra foi mais valiosa. E olhar na cara, olha nos olhos, que é para ele saber que ele é igual a gente, que ele não é diferente, ele só está em situação diferente de nós. Deixa eu ver onde que eu parei, gente. Ela abarca todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Não importa se há um que tem menos, um que tem mais, um que esteja mais ou menos. A necessidade de cada um é a mesma. Às vezes aquele lá que está lá em cima, às vezes aquele que está lá em cima, né? Na parte financeira, está precisando de quê? Está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra de conforto, está precisando ouvir. Isso também passa. Quando nós ficamos internados nesses hospitais, principalmente o hospital público, né? Tem muita visita dos evangélicos. Muita visita dos evangélicos. Aí eles chegam, aí eles perguntam assim, posso fazer uma oração por a senhora? Eles perguntam, eles não vão entrando assim na cara dura, não. Aí eu falo assim, aí teve uma vez que eu falei assim, eu já estava há muito tempo no hospital, eu estava lá já há 3 meses já. E aí eu falava assim, se você falar baixinho, pode, mas sem gritar, por favor, que eu estou com muita dor. Aí eles faziam a oração e eu recebia. Porque não importa qual a religião que aquela pessoa está indo fazer. Aquela pessoa está indo trabalhar para Jesus. Aquela pessoa está indo pregar o que Jesus falou. Ide e pregai. É isso que eles estão fazendo ali. Agora, se nós olhamos para eles e já começamos a falar assim, já vem esses crentes chatos. Já vem eles aqui gritar no pé do ouvido da gente, porque eles só sabem orar gritando, parece até que Jesus é surdo. E se fosse da nossa religião? Só que da nossa religião, os espíritas, eu estive lá 3 meses, eu não recebi uma prece de um espírita que fosse lá me visitar e fazer uma prece por mim lá. Eu saí de lá só pele e osso. Só tinha os cabelos assim, tudo para cima. Mas eu não recebi. E dos evangélicos
todo dia de visita, eles estavam lá. Eles são persistentes. Às vezes eles são chatos, às vezes eles são inconvenientes, né? Toca a campainha a hora que a gente está com a panela no fogo, a hora que a gente está com o ferro ligado. Aí às vezes eu chego lá no portão, aí quando eu vejo que eu falo assim, olha, só me desculpa, mas não vai dar para eu ficar aqui aguardando a senhora não, tá? Muito obrigada. Mas para a senhora, não sei o que nós somos. Eu falei assim, não, eu também sou de Jesus. Eu sou lá do centro, lá do Terreiro da Macumba. Aí, isso é falta de caridade. E nós estamos perdendo a oportunidade de divulgar a nossa doutrina, de falar também para aquele evangélico que nós somos da doutrina kardecista de Jesus. A oportunidade, assim, não tem lá uma passagem, né, que teve uma enchente e aí tinha muita gente, né, lá sendo carregado pela enchente. Aí tinha um senhor que estava em cima da casa e a casa estava indo, né? Aí ele ficou lá orando e pedindo, não, que Jesus vai me salvar. Jesus vai me salvar. Não, porque ele falou, bate, pede e vos ajudareis. E aí Jesus mandou tudo, a espiritualidade mandou tudo. Mandou bote, ele não foi no bote. Aí o pessoal, vamos senhor, entra no bote, vamos senhor. Ele, não, Jesus vai me salvar. Por fim, botou até um galho de árvore lá. Vai, Senhor, agarre-se à árvore. Não, Jesus vai me salvar, Jesus vai me salvar. Jesus teve o trabalho, mandou tanta ajuda para ele. E ele não se apegou a nenhuma. Jogaram corda, ele não quis saber da corda. Não, Jesus vai me salvar. E aí até que veio uma enxurrada bem grande e levou a casa com ele e tudo. Se há falta de fé e de saber que Jesus não vem pessoalmente para dar a mão para nós. Como diz o outro, ele tem seus assessores. Quem somos nós para receber uma ajuda diretamente de Jesus? Só Maria de Nazaré, né? Que ela é feliz. Mas nós, quem é que vem para nos ajudar? Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, o doutor Erma, o doutor Bezerra de Menezes, a espiritualidade maior que estão ali para trabalhar, para ajudar. São eles que vêm e a gente tem que entender isso. Mas nós fazemos ali, né, aquele coro, fazemos questão de não ver as ações de Jesus através de outro prisma. Mas nós vamos chegar lá. O homem verdadeiramente bom procura levar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre eles. Então, ele vê o inferior em seus próprios olhos. Não vai ver o inferior no olho do outro. Eu posso olhar assim para a Heloísa. Eu conheço esse olhar. Isso aí, boa bisca. Tem que ver como é que chega ali na casa. Mandona. Não, tem que ser assim, que a doutora Erma mandou ser assim. Nossa Senhora. Quando ela desencarnar, ela vai ver só se ela fez o trabalho direito ou não. E eu, o que eu estou fazendo? Como eu estou recebendo os meus meninos ali naquela sala? Qual é o abraço que eu estou dando naquele doente que chega naquela sala? Porque antes deles entrar lá na sala do doutor Erma, somos nós que recebemos ele ali naquele dispersivo. Quanta assistência nós damos ali que a gente nem percebe. A gente nem percebe. Que eles chegam ali com dor, eles querem um abraço, eles querem um beijo. Às vezes não está nem cheirando tão bem, mas a gente vai lá, abraça, beija. Jesus fez alguma distinção entre o cheirosinho e o sem tomar banho? Não fez. É com isso que a gente tem que aprender. Lá no ocultozinho, sem vaidade, sem colocar o carro na frente dos bois. Jesus também disse, amai
mesmo os vossos inimigos. Ô, gente, que tarefa difícil, né? Amar o inimigo. Como é que a gente faz para amar o inimigo? Aí eu fico assim, pensando assim. Uma mãe que teve um filho assassinado por um bandido. Quer dizer, por um filho de Deus, está lá no caminho errado, né? Como é que essa pessoa vai fazer para amar aquela que tirou a vida do próprio filho? Mas aí no Evangelho, Jesus diz assim, não é assim aquele que você tem que se debruçar o amor em cima sobre a pessoa, mas basta você não alimentar o ódio por aquela pessoa, ou desejar o mal, ou dizer assim como ele matou o meu filho, ele também vai morrer, para a mãe dele sentir a mesma coisa que eu esteja sentindo agora. O que nós fazemos nessas horas? O que o plano espiritual diz para a gente fazer? Entrega na mão de Deus. Nada acontece por acaso. Quando chega a hora de cada um de nós, vem com 1000 desculpas, né? Porque se tivesse feito isso, porque se não tivesse ido por aquele lugar, porque não sei o quê. Cheio de desculpa. Então, a gente tem que trabalhar muito o nosso alto amor. E aqui ele diz assim, certamente não se pode ter pelos inimigos o amor terno e apaixonado. Não foi isso que ele quis dizer. Amar seus inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Quem age assim, torna-se superior a eles. Quem busca vingança, coloca-se abaixo deles. Isso quer dizer que quem procura vingança não está elevado, não está seguindo as leis de Deus e ainda não tem bons sentimentos. E a consciência também está bem longe. Aí na 888 ele diz assim, o que se deve pensar da esmola? Aí eu vou lá, vou dar esmola, vou dar lá, aí estou lá no supermercado fazendo compra, aí encontro lá um senhor lá perto de mim, diz, só pode pagar 1 quilo de arroz para mim, não sei o quê. Aí eu vou lá, olho, analiso. Gente, a gente faz isso. Olho, analiso, vejo como é que está a roupa, vejo se tem alguma criança por perto. Tá bom. Aí às vezes a gente olha assim, cheio de cachaça. Vai pegar 1 quilo de arroz aqui, vai vender ali do lado. Ô senhor, o senhor me desculpa, mas olha, nem com dinheiro aqui eu tô. Vou pagar minhas compras no cartão. Ô esmola danada, né? Tá cheio. Aí ele diz assim, o que é esmola? Rodízio a pedir esmola. O homem se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco. Olha a nossa responsabilidade. Se nós temos mais condições, nós temos o dever de cristão de ajudar o mais fraco, o menos desprovido. E aí ele diz assim, deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida por conta do acaso e da boa vontade. Aqueles que não podem mais trabalhar, até gostaria, mas não consegue, está doente, está numa cama. E ainda tem filhos, né, entre aspas, filhos, que vai lá e maltrata o pai, maltrata a mãe, deixa descuidado. Aí o que é isso? É caridade? Não, é maldade mesmo. É maldade mesmo que depois vai ter que prestar conta. Porque nada nesta vida fica sem isso. Condenais a esmola? Não, não é a esmola que é condenável. É a maneira pela qual frequentemente a dá. Está do modo que eu estou
estou ajudando o outro. Se eu estou dando de bom coração, se eu estou dando por obrigação, se eu estou dando porque, Jesus está vendo. Eu tenho bem um dinheirinho aqui, mas Jesus está vendo, acho melhor eu dar. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. O que é que nós fazemos na rua? O que é que tem mais na rua? Moradores de rua, tem crianças, tem idosos. Aí eles estão lá na outra rua. O que é que a gente faz? Atravessa a rua e vai lá para outra calçada. Que é para aquela pessoa não estender a mão e pedir uma esmolinha para a gente. E aqui ele está dizendo para a gente fazer o contrário. Passe por lá e não espere aquela pessoa te estender a mão e te pedir algo. Dê de coração. Não precisa ele se humilhar. Às vezes ele pede, é muito vasto esse assunto, né? A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Ela está tanto na forma quanto no fato de praticá-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se for com altivez, a necessidade pode fazer com que seja aceito, mas o coração não se comove. Está aqui no coração o que nós sentimos, está aqui. O que sai daqui tem que sair primeiro daqui. Se não sair daqui, o que sai daqui, nada tem valor. Pelo contrário, de repente aquela pessoa que está recebendo vai se sentir mal, humilhada, porque tem muitos trabalhadores que estão na rua, eles não estão porque querem. Quando eles estavam trabalhando, eles pagavam seu aluguel, sustentavam sua família. Aí, de repente, perde o emprego, tem 2, 3 filhos, tem uma esposa que nunca trabalhou. Aí o dono lá da casa vem e pede a casa. Aí para onde é que ele vai? Com essas crianças. Mas vamos por debaixo de uma ponte, né, disputar espaço. Vai para a rua catar latinha. E muitos até pedem. Mas eles falam assim, eu estou até envergonhado. Aí tem muita gente que fala assim, você acredita nisso que ele está falando? Não, está envergonhado nada. Isso é só para te comover. Aí está dizendo que está envergonhado. Só que tem pessoas que realmente pedem, mas a gente percebe que ele está envergonhado, que ele não gostaria de estar naquela situação. Que se você for perguntar assim para ele ou para ela, se você tivesse que ganhar algo hoje, o que você pediria? Aí eles respondem assim, um trabalho para eu sustentar a minha família. Aí está a verdadeira caridade e que a gente pode fazer ocultamente, sem que mais ninguém saiba. Às vezes é um dono de empresa, o dono de um hortifruti, não fala nada com ninguém. Fulano, você aparece lá em tal endereço, tal dia, que eu vou estar lá. E dá o trabalho para a pessoa. Não humilhou, deu um trabalho para ele viver decentemente, sustentar sua família e ter uma vida digna. Quem não gosta de vida digna? Todos nós gostamos. Pelo menos de não passar privações. Já é uma grande coisa, né? E aqui chegou a nossa hora. E nós terminamos dizendo assim, que o Mestre Jesus abençoe as nossas vontades, que elas sejam sempre para o bem, que Jesus incentive cada vez mais os nossos sentimentos para o bem e a nossa fé. E principalmente a nós termos a verdadeira consciência que hoje nós estamos num patamar mais acima, mas que o amanhã nós não sabemos onde vamos estar. Que o Senhor Jesus
abençoe a todos nós. Graças a Deus. Agradecemos a nossa Vanderly, que Deus abençoe ela sempre, que ela esteja sempre aqui conosco, trazendo seus estudos. O nosso estudo de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida. A lição é 170, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, intitulada Domínio Espiritual. Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus está em João, capítulo 16, versículo 32. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras, os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e impecável. Revela a necessidade de sermos nós mesmos, nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Pedimos aos médios que se movimentem para o momento dos passes. Tem uma...
já apagou. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico e mestre amado, queridos benfeitores espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui nos encontramos. Que os bons espíritos que os bons amigos espirituais encontrem em nossos corações a receptividade, a confiança e a sincera disposição para o bem, permitindo que possamos receber os recursos espirituais de que necessitamos. Que este momento de passe seja de renovação, fortalecimento e esperança, auxiliando-nos no equilíbrio do corpo, da mente e do espírito, de acordo com a vontade divina. Que seja em teu nome, Jesus, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos início ao momento dos passes. Graças a Deus. Em seu texto, Emmanuel nos fala sobre o domínio espiritual e analisa o ensinamento de Jesus. Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus é o mestre, guia e modelo da humanidade. Através do seu evangelho nos ensina a caridade, a mansidão e a viver o amor, o verdadeiro amor. Ele nos mostra que a maior grandeza está no caminho do bem, em servir os nossos irmãos necessitados de consolo, de fortalecimento, de direcionamento, de equilíbrio e fé. No Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec perguntou: qual o tipo mais perfeito oferecido por Deus como guia? E os espíritos responderam de forma simples e direta: vide Jesus. Jesus não é visto como um ser inalcançável, e sim como nosso irmão, que através de seus ensinamentos e exemplos e o grande amor, nos deixou o caminho da nossa elevação, o caminho a ser seguido para a verdadeira felicidade. Ele veio até nós, experimentou as mesmas dores e alegrias humanas, mas provou que é possível superar as imperfeições humanas, vivenciando plenamente as leis divinas. Suas atitudes nos são exemplos de como agir com paciência, misericórdia e perdão em todas as situações, mesmo e principalmente nas mais difíceis, nas provas que vivenciamos como espíritos encarnados que somos, para nosso aprimoramento e crescimento espiritual. Jesus, em sua missão como guia da humanidade, foi e é o mandamento vivo do amor incondicional. O verdadeiro domínio espiritual surge quando compreendemos que nunca estamos sozinhos, pois a presença divina nos acompanha, nos fortalece, nos direciona, nos envia o socorro necessário quando, com fé, nos conectamos em preces sinceras e rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga trabalhadora do bem. Isso gera a serenidade necessária para que enfrentemos as provações da vida. Emmanuel aborda o autocontrole absoluto diante das piores provações da vida. Não estou só, porque Deus está comigo. Jesus, pela sua grandeza, tinha plena confiança disso.
Que possamos todos nós que aqui estamos ligados ao Pai, buscando o nosso melhoramento, sentirmos sempre em nossos corações que Deus é o nosso Pai e que nunca desampara e abandona seus filhos. Busquemos o autocontrole, a serenidade e a ligação contínua com o Pai, sabendo que não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. Jesus, em João, capítulo 16, versículo 33, nos diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Que possamos ter bom ânimo, coragem, fé, agindo com serenidade e a confiança inabalável em Deus, nosso Pai, e em qualquer situação, para vencermos o mundo, para vencermos a nós mesmos. Muita paz. Chegamos ao final da nossa palestra, do nosso estudo, agradecidos por tudo o que recebemos nessa tarde, as bênçãos, a coragem que foi transmitida para os nossos corações. Falou-se sobre a vaidade, sobre o orgulho, que são as maiores chagas da humanidade, e que a gente preste atenção. O que a gente tem que vencer? Então, Mestre amado Jesus, agradecidos estamos por estarmos aqui nessa casa mais uma vez, que possamos retornar aos nossos lares, levando tudo o que recebemos nessa tarde, repartindo com os nossos familiares, nossos amigos, que a gente possa levar uma palavra de carinho, de consolo, que a gente leve essa vibração de amor, de serenidade, como nossa querida irmã falou, nossa calma, esse mundo ainda tão turbulento. Então, que seja em teu nome, em nome de Maria, nossa mãezinha, que a gente possa descer essas escadas, essa rampa, muito feliz, essa alegria que tu queres que a gente sinta, esperança, vontade de trabalhar, boa vontade nos trabalhos. Ampara tudo, Jesus. Pedimos ao nosso Pai que olhe por nós, que assim seja, graças a Deus.